Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vitória do Santa Cruz, o Santa Cruz venceu mais uma no Campeonato Pernambucano, chegou aí a seu quinto triunfo na competição. Dessa vez a vítima foi o Afogados, né? O Afogados da Engazeira jogando em casa, com um público recorde no Vianão. Mesmo assim, a equipe do Santa Cruz chegou a mais um bom resultado no estadual, 16 pontos conquistados. Eu já nem falo mais em classificação para a semifinal do torneio. Em relação ao Santa Cruz agora eu falo em classificação com a liderança do campeonato estadual para a próxima fase. Claro que a semifinal o Santa tem um risco iminente, né, de chegar ali entre as duas melhores equipes e evitar um jogo de quartas de final, mas a liderança daria ao Santa Cruz, quem sabe numa eventual decisão do campeonato, jogar diante de seu torcedor na segunda partida, já que o campeonato pernambucano será decidido em 2 jogos. Né? A gente percebeu durante o jogo um Santa que foi dono do primeiro tempo, um Afogados no segundo tempo tentou, mas já tinha aí um resultado adverso dentro da partida. Um Santa que em 15 minutos incomodou a equipe do Afogados em 3 oportunidades, acionando o goleiro Aleph em todas, né? Se não fosse o goleiro Aleph, o Santa Cruz poderia ter saído do sertão do Pajeú com uma goleada na bagagem e, consequentemente, com o melhor ataque da competição. Mas a equipe do Afogados se segurou no seu goleiro, né? Teve aí como base ele algumas jogadas ofensivas, né? A única, inclusive, nos 15 primeiros minutos saiu dos pés do Erivelton, um time que foi bastante acionado pelo Felipe. Pude perceber que o Felipe foi uma das principais peças dessa equipe do Afogados, tanto na primeira como também na segunda etapa, né? Tentando, buscando lá na frente. Um time que sentiu bastante, né, a saída do Eduardo Heré, para mim é um dos grandes nomes dessa equipe na saída de bola, um cara que traz um pouco mais de experiência para esse meio de campo, e também a saída logo no primeiro tempo do zagueiro Edivan, né? Com a desconfiguração da equipe em alguns setores, o Afogados perde bastante. Foi perceptível isso no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético do Acre e mais uma vez nesse jogo contra o Santa Cruz, né? Só a saída de uma ou duas peças dessa equipe principal do técnico Pedro Manta, o Afogados em um certo momento já perde um pouco as suas características. Não no ataque, né? No ataque foi perceptível que tanto Felipe como Candinho, como também o próprio Diego Ceará, né? As investidas também do Erivelton, a equipe tentava dar um pouco mais de qualidade lá na frente, né? E inclusive na segunda etapa o Maicon Clayton trabalhou bastante, porque a segunda etapa, na minha visão, ela foi mais pro Afogados do que propriamente para a equipe do Santa Cruz. No entanto, o Santa já tinha a vantagem de 1-0 e utilizou no início da segunda etapa para construir essa vantagem do 2-0 que sacramentou o bom resultado jogando fora de casa. Um Santa Cruz que hoje apostou na pessoa do Pipico juntamente com o Vitor Rangel, né? Dessa alternância de jogadores que atuam como camisas 9, mas são jogadores que têm essa mobilidade e que podem ser úteis para a equipe do Santa Cruz, né, em determinados setores do ataque. O Patrick Nonato fechou esse sistema ofensivo, um Santa que teve Bileu, Paulinho e Didira, né, considerada aí a formação titular no meio de campo, William Alves, o Dani Moraes, o Totti mais uma vez como titular na direita, né? É perceptível que o Júnior fica como uma das opções no banco de reservas e o Totti já é homem de confiança do técnico Itamachule desde os tempos do Cuiabá. O Fabiano, né, jogando pela esquerda, um Santa, né, que aposta em 2 laterais que pela partida de hoje, por alguns jogos, vem aos poucos, né, gradativamente melhorando nesse sistema de marcação pelos lados. Os jogadores que contam com o auxílio dos pontas, né? Ora o Patrick Nonato estava fazendo essa função de marcação, ora o Vitor Rangel, o Pipico também voltando para ajudar na marcação quando o Afogados tinha a bola, mas perceptível que é a equipe do Santa que aposta em laterais mais ofensivos, investe na maioria das vezes ofensivamente em jogadas pelos lados e consegue num dado momento, né, com a contribuição também dos seus volantes na marcação, tanto o Bileu como o Paulinho, né? O Paulinho tem uma saída um pouco melhor, o Bileu ele se preocupa um pouco mais com a contenção ali à frente à área, mas são os laterais que aos poucos, né, vão crescendo nesse quesito defensivo que será importantíssimo para o Santa, já que eles são nesse momento considerados titulares. No segundo tempo, o Santa Cruz deu para dar uma poupada nos seus principais atletas, né? O primeiro gol marcado aí aos 34 para os 35 minutos com o Dani Moraes, né, de cabeça, após tanta insistência. O goleiro Aleph, inclusive, ainda tocou na bola antes dela morrer no fundo da rede. E o segundo gol, um pênalti, né, sofrido pelo Pipico, cobrado pelo Pipico. Quis o destino que a bola batesse na trave e ele não ficasse com essa artilharia isolada do campeonato pernambucano. E a bola sobrou para o Totti,
que acabou marcando seu segundo gol, né? Totti fez um gol contra a equipe do ABC na vitória lá na Copa do Nordeste e agora mais uma vez marcando, desta vez pelo Campeonato Pernambucano e sacramentando a vitória coral. Público muito interessante nas arquibancadas do Vianão, 2.033 torcedores para uma renda de R$29 mil. Foi um público bem maior, né, do que o jogo contra o Atlético do Acre pela Copa do Brasil, tendo em vista também a instalação, né, de arquibancadas móveis, o Afogados já pensando no seu próximo compromisso contra o Atlético Mineiro no próximo dia 26, a tão falada quarta de cinzas, às 21h30, neste mesmo local. O Santa Cruz também só volta a campo na próxima quarta-feira. Pela Copa do Nordeste, recebe a equipe do Frei Paulistano, jogo inclusive que teve uma modificação. Aconteceria no estádio do Arruda, agora acontecerá no estádio em São Lourenço da Mata, na Arena de Pernambuco, palco da última Copa do Mundo, né? Copa do Mundo 2014, realizada aqui no Brasil. A última foi lá na Rússia. Então, agora é observar, né? Agora a gente vai ter aí uma ideia de que o Santa Cruz já está praticamente garantido, praticamente classificado, sacramentando sua vaga e abrindo uma diferença interessante de pontos em relação aos concorrentes. Uma partida inteligente do Santa, uma partida de uma equipe que foi muito bem, né, em todos os aspectos, né, conseguiu conduzir o jogo da sua melhor maneira, né, dosou a intensidade em alguns momentos e soube, né, de uma forma aí na partida de garantir esse resultado de 2-0, de controlar a partida, né, principalmente na segunda etapa, né, com os avanços e com os cruzamentos, né, exacerbados do Afogados dentro da área, mas um ponto a ser corrigido para os próximos jogos, pelo menos na minha visão. De um Santa Cruz que cometeu bastante faltas, não à toa teve Dani Moraes, teve Fabiano, jogadores levando inúmeros cartões, né, da partida, e isso aí tem que ser corrigido, até porque hoje foi uma equipe que se está na terceira colocação do campeonato, né? O Afogados foi um adversário mais encorpado para o Santa Cruz. O Santa ainda tem 2 clássicos no campeonato estadual, inclusive no próximo dia 1 de março enfrenta a equipe do Náutico, né, em um dos clássicos do campeonato. Na última rodada aqui o Santa enfrenta a equipe do Sport nessa fase classificatória, mas até então a classificação está muito bem encaminhada, inclusive entre as 2 primeiras colocações. O que o Santa Cruz vai buscar agora mesmo é a liderança do campeonato, de um futebol que precisa perpassar do estadual também para esse momento na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Santa Cruz precisa, de uma certa maneira, transformar esse bom futebol, né, em estímulo para as outras competições, as competições consideradas mais rentáveis nesse primeiro semestre do ano de 2020. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, comentem a respeito dessa partida, dessa bela vitória da equipe do Santa Cruz. A gente vai se falando, né? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, dá o like, né? Clica no sino das notificações e a gente volta a qualquer momento. Até mais!